Salmo de número 67. Diz o texto precioso: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Oremos mais uma vez, irmãos. Queridos Deus, sem a tua instrumentalidade, iluminação, Deus, aqui nada havíamos fazer. Portanto, dirija, Deus, conduza que aquilo que viermos, Deus, a ouvir, seja verdadeiramente internalizado nos nossos corações e que possamos, de fato, colocar em prática. Que essa palavra não se detenha aqui, nesse lugar, nesse tempo, mas que ela seja propagada para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Chegamos então agora, queridos, na nossa última mensagem dentro desse tema do mês de agosto, que é Eclesia, chamados para fora. Temos tratado então aí de questões ligadas ao chamado da igreja de sair, de anunciar o evangelho, nesse mês então que até a nossa IPB se volta para a temática das missões. E esse chamado então de ir, de anunciar, de proclamar e até mesmo dar testemunho aos de fora, para alguns teve início apenas no Novo Testamento. Sem dúvida que a pessoa de Cristo e a grande comissão ali em Mateus 28 demonstram de forma assim bem clara o envio, o comissionamento de se fazer então discípulos de todas as nações. Além disso, por exemplo, o próprio apóstolo Paulo plantando igrejas em suas viagens missionárias, também aí é um outro bom exemplo de missões. Mas e o Antigo Testamento? Para muitos, por Deus ter ali um povo escolhido, um povo seu, Israel, não haveria necessidade de se anunciar, de se proclamar e até mesmo ir a outros povos. Mas não é isso que nós observamos, principalmente aqui nesse Salmo de número 67. Esse salmo é ao mesmo tempo, queridos, uma canção de louvor a Deus por todas as suas bênçãos, como também uma oração, para que essas bênçãos, especialmente aí a bênção da salvação, transborde sobre os gentios. Lembramos aí que os gentios são aqueles que não faziam parte do povo de Israel, são os povos não hebreus. E com isso nós percebemos nitidamente a preocupação, a importância que o salmista dá para a bênção aí então derramada sobre outros povos. Esse salmo, queridos, reflete bem o que é ser cristão. O cristianismo, queridos, é uma religião que não dá espaço para o egoísmo. O cristão é aquele que deve sim lançar um olhar de amor, um olhar de cuidado ao outro. O cristão é aquele que entende que a bênção que tem nas mãos não é só para o seu deleite, mas é preciso sim compartilhar, repartir essas bênçãos. Afinal, foi exatamente isso que Cristo fez e nos ensinou a fazer. Warren Wiersbe, ele afirma que uma bênção é uma dádiva de Deus que glorifica o seu nome, ajuda o seu povo e por intermédio dele alcança outros que por sua vez também dão glórias ao Senhor. Ou seja, o Senhor nos abençoa para que possamos então agora abençoar a outros. Derek Kidner, comentando sobre esse salmo, ele afirma que se um salmo fosse escrito em torno da promessa de Abraão, de que ele seria tanto abençoado quanto seria uma bênção, poderia ser esse Salmo 67. Assim, o Salmo 67 então nos apresenta pelo menos 3 razões para agora então rogarmos pela bênção de Deus. A primeira razão,
para então orarmos a Deus que nos abençoe, é para que todas as nações possam conhecê-lo. Versos 1 e 2, diz o nosso texto: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Essa oração, queridos, é feita para que Deus então de fato venha e abençoe a Israel. E veja, abençoe de tal forma que os caminhos do Senhor, as suas leis, a sua salvação sejam conhecidos também a outras nações. Ou seja, vai muito além do que um simples pedido para que essas nações conheçam e tão somente conheçam os seus caminhos. O desejo do salmista aqui é para que Israel seja de fato usado por Deus como aí um canal da sua bênção, de forma que agora as outras nações possam vir também agora experimentar pessoalmente aquilo que Israel já experimenta. Há um desejo, queridos, um anseio verdadeiro e sincero de que as bênçãos elas inundem, transbordem as suas fronteiras, de modo que mais e mais pessoas, nações, povos, desfrutem dessa maravilha que é a salvação. Esse desejo, claro, deve ser o nosso também. Quantas vezes não fomos abençoados, tratados com amor e carinho por Deus, por que não também estender essa bênção àqueles que nos cercam, de maneira que Cristo brilhe através de nós? Esse salmo, queridos, mais especificamente então aqui, esses primeiros versos, faz uma clara alusão ali ao texto de número 6, dos versos 24 a 26, que nos diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Essa é a chamada bênção sacerdotal, araônica. Deus instrui Moisés, então, agora a orientar Arão e seus filhos em, por exemplo, como proceder de forma correta a bênção ao povo. Um detalhe interessante é que aqui nesse Salmo 67 é empregada uma palavrinha Elohim, para referir-se a Deus e não a comum da época para a aliança que era Yahvé, como no texto de Números nos mostra. Essa substituição se dá justamente porque Elohim era o nome utilizado para expressar o relacionamento de Deus com todas as pessoas, nações, povos. Ou seja, há de fato aqui um cuidado, uma preocupação de fato em incluir até mesmo aqueles que estão fora de Israel. Assim, ao invés do salmista orar, te abençoe e te guarde, como no texto de Números, ele ora, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. A oração, queridos, é para que a salvação de Deus seja conhecida em todas as nações. John Stott, ele afirma: os israelitas oraram para que Deus os abençoasse, não para se deleitarem confortavelmente nas bênçãos de Deus, mas para que estas fossem transmitidas por eles a outros. Quantos de nós, queridos, ao orarmos, temos tido o mesmo cuidado, essa mesma percepção de rogar a bênção do Senhor sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre a nossa igreja, não exatamente para o nosso exclusivo deleite, mas para que, fazendo assim, mais e mais pessoas se acheguem, se aproximem do Senhor. 1 Coríntios 6, 19 e 20 nos diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus, queridos, Ele habita em nós, e por isso mesmo devemos então agora revelá-lo ao mundo. Da mesma maneira que Israel deveria ser luz para as nações, devemos hoje, como igreja do Senhor, seu próprio corpo, aqui na terra,
ser sal e luz por onde quer que andarmos. Orar para que as nações da terra conheçam a salvação de Deus é orar de fato para que conheçam a Cristo. João 17, verso 3, nos diz: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a maior bênção, querido, a maior alegria que o crente pode desfrutar. E essa bênção nos é ofertada pela graça. Somos alvo dessa misericórdia, desse amor do Senhor. Um dia a palavra de Deus nos chegou e transformou os nossos corações. Devemos, portanto, estender essa bênção, falar desse amor, demonstrar desse amor também com o nosso testemunho. John Stott também, ele afirma que o maior obstáculo ao evangelismo no mundo é a própria igreja não conseguir dar evidências em sua própria vida e obra do poder salvífico de Deus. Nossa oração, queridos, portanto, deve ser para que a bênção de Deus, que a luz do seu rosto esteja sobre nós, não para que agora monopolizemos essa sua graça, mas para que outros possam ver em nós a bênção, a beleza do Senhor, e assim serem atraídos a Deus, atraídos para a luz que brilha em nós. O segundo motivo, queridos, porque desejamos então a bênção de Deus, é para que então agora todas as nações, todos os povos também possam louvá-lo. Versos 3 a 5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Esse é o objetivo, queridos, da salvação desses povos, que eles venham adorar, que eles venham louvar a Deus. Na verdade, queridos, o objetivo da evangelização, o objetivo de fazer missões é a glória de Deus. Devemos desejar a salvação daqueles que estão à nossa volta, como os povos que estavam aí à volta de Israel, não apenas para que conheçam por si mesmos a Deus, mas para que o louvem por aquilo que Ele é. A glória de Deus, queridos, é na verdade a maior necessidade do homem. As pessoas precisam dar a Deus, sim, a honra, o louvor que somente a Ele é devido. E assim, os versos 4 e 5 aqui, nos diz que eles se alegrarão no governo de Deus sobre as suas vidas. Deus, queridos, de fato governa, guia todas as nações. Ele não é só um juiz, mas de fato um verdadeiro e maravilhoso governante que governa, que reina em justiça. Ele é o pastor das nações, assim como o grande pastor retratado no Salmo 23, especificamente o verso de número 3 que nos diz: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele reinará, queridos, em todo o mundo. Deus não está, portanto, limitando ali o território àquela nação de Israel. Ele tem poder, sim, sobre toda a terra. E essa já é, de fato, razão suficiente para que Ele seja reconhecido como Senhor e Salvador de todos os povos da terra. Se hoje as nações elas aí conspiram contra Deus, tirando o Senhor das suas agendas, a oração do salmista é para que as nações adorem ao único e verdadeiro Deus. E essa parte do Salmo é tida por muitos comentaristas também como um equivalente à oração do Pai Nosso no Antigo Testamento, quando diz: venha o teu reino. As nações de todo o mundo hoje agem, como sabemos, como bem entendem. Mas não se engane, isso mudará quando os reinos pertencerem a Jesus, como Apocalipse 11:15 nos diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. E a terceira razão, porque desejamos a bênção de Deus,
é para que todas as nações possam temê-lo. Versos 6 e 7. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O Salmo parece aqui mudar aí o seu foco, agora retratando ali uma situação de colheita. Qual seria essa relação, então, entre a colheita e a conversão das nações no mundo? Essa oração, a terra deu seu fruto. É uma citação lá de Levítico 26, verso 4. E o próprio capítulo 26 de Levítico é como que um resumo da aliança de Deus com Israel. O Senhor deixa claro que a sua bênção sobre a terra dependia da obediência de Israel à sua lei. As bênçãos que ele derramaria sobre Israel serviriam agora de testemunho para as nações pagãs, mostrando que somente Yahvé é o verdadeiro Deus vivo. Isso daria aos israelitas até mesmo agora uma excelente oportunidade de compartilharem com esses povos a própria palavra de Deus. Porém, se Israel desobedecesse ao Senhor, ele reteria a chuva e não haveria colheita nos campos, como Levítico 26, de 14 a 39 aí nos mostram. E claro, isso envergonharia Israel diante das nações gentias. Por isso, essa oração aqui, pedindo que o Senhor os abençoe, e assim todos os confins da terra o temerão, é sobretudo uma oração também de responsabilidade, uma oração de quem não quer se esconder por trás de pecados de estimação. É a oração do crente que entende o seu papel no mundo, de ser sal e luz. É a oração daquele que escolhe arrepender-se de seus pecados, por vezes aqueles mais ocultos, pois sabe que precisa ser alguém com um bom testemunho, que precisa caminhar em intimidade com seu Deus, para assim então refletir a face do seu Mestre. Orar para que todos o temam é orar pela glória de Deus. É orar para que o Deus verdadeiro, e somente Ele, seja reverenciado, honrado, glorificado. Esse, como já dissemos, deve então ser, de fato, o propósito da evangelização. É preciso, queridos, que todas as nações temam a Deus, pois o temor é o início de tudo, como sabemos, do entendimento, da vida, da santidade, de um relacionamento pessoal com Deus. Deus estava então conduzindo Israel para levar todas as nações da terra a crerem nele. Deveriam ser então uma nação testemunhante, proclamadora e evangelizadora. Já os gentios precisavam então ser levados à luz. E claro, ainda hoje, esse deve ser também o papel da igreja. Levar aqueles que ainda não fazem parte da igreja do Senhor à luz. E essa luz, esse caminho, como sabemos, é Jesus Cristo. Não há salvação fora dele. Não há, na verdade, queridos, vida fora dele. No mundo egoísta em que vivemos, onde pessoas só olham para dentro de si mesmas, o convite do salmista, o convite do Senhor aqui, é para que possamos de fato ampliar o nosso olhar. Teremos assim a oportunidade de lhes falar então do nosso Senhor Jesus. E como igreja, queridos, poder chegar naqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas como alcançar esses que ainda não possuem um relacionamento pessoal com Ele? Isso se dá quando você anuncia, quando você proclama, com intrepidez, com sabedoria, porque nós somos de fato a igreja do Senhor, o seu Israel, o seu próprio povo. Por isso, eu quero te perguntar especificamente como têm sido as suas orações. Há quanto tempo você não ora por outras pessoas? Há quanto tempo não ora pela conversão dessas pessoas, para que Deus te use
para que Deus te abençoe, de forma que a sua vida seja verdadeiramente uma vida de serviço, uma vida de amor ao outro. Você tem pedido ao Senhor para que seja de fato sal e luz nos lugares que Ele tem te colocado? E caso você ainda não tenha a Cristo como seu suficiente Salvador, saiba que não há outro. Não há outro onde você pode, de fato, encontrar paz, esperança, alegria, vida, salvação. Portanto, oremos mais, queridos, pela conversão, pela salvação daqueles que nos cercam. Coloque essas pessoas em suas orações e que o Senhor também nos ajude no nosso testemunho. Apesar de tão difícil, por conta dessa nossa natureza pecaminosa, temos a certeza de que Deus é conosco, caminha junto a nós e vai suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Nós agora temos um vídeo, o vídeo que o coral preparou. Vamos assistir e logo em seguida nós vamos orar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Te dê a Amém, queridos, vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor tanto nos abençoa. Obrigado, Deus, porque apesar de nós, o Senhor verdadeiramente veio ao nosso encontro e hoje nós somos lavados, remidos, salvos, comprados pelo Teu precioso sangue naquela cruz. Ó Deus, obrigado pelo sacrifício de Cristo. Mas aqui, Deus, nesse salmo que lemos, observamos claramente que essa bênção não deve se deter tão somente em nós, não deve ser tão somente para o nosso próprio deleite, mas principalmente somos abençoados para abençoar. Ó Deus, nos ajude, que tenhamos esse coração, esse olhar de misericórdia, de compaixão, de amor, para tantos aqueles que nos cercam e que seguem por caminhos tão distantes do Senhor. No primeiro momento, por vezes, o nosso sentimento é de repulsa, de
nos apartarmos dessas pessoas, mas que maravilha saber, Deus, que podemos orar por elas. E assim como o salmista fez, Deus, rogamos que o Senhor, a nós como igreja, nos abençoe, para que possamos resplandecer a luz do Teu rosto nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos empregos, no nosso dia a dia, nos nossos vizinhos, familiares, amigos, porque sabemos bem, Senhor, sabemos muito bem a alegria que é fazer parte do Teu povo, do Teu reino, a maravilha que é, Deus, caminhar contigo, porque apesar desse tempo tão difícil que vivemos, não perdemos a nossa esperança, não perdemos a nossa fé, a nossa segurança, porque ela está alicerçada num Deus que não muda, num Deus que é verdadeiramente conosco, fiel. E que o Senhor, Deus, abençoe também a nossa semana, nos dando uma semana de paz, de bênçãos, debaixo do Teu cuidado, que nós pedimos em nome de Jesus. Recebei a bênção.